Olá, tudo bem? Esse é o Papo Católico. O papo de hoje, será que Jesus é Deus? Como nós podemos afirmar que Jesus é Deus, sendo que tantas pessoas nem mesmo chegam a acreditar na sua existência? E a gente vai levar algumas reflexões sobre isso, tá? Algumas reflexões do livro Jesus é Deus, também do Jesus Mestre de Nazaré, que foi escrito por um russo, e de alguns outros livros que eu li, e infelizmente não sei citar a fonte agora. E também algumas coisas dessa cabecinha branca que tem muita coisa para falar. Antes desse papo, se inscreva no nosso canal, Papo Católico, assine o nosso canal, compartilhe o vídeo, comente aí sobre o vídeo, assine também, liga ali as notificações para ser notificado de vídeos novos, ok? Primeiramente, existem vários autores ateus que não negam a existência de Jesus. A existência de Jesus é, de fato, um fato histórico. Flávio Joséfo, historiador judeu, falava da existência de Jesus Cristo, cita a existência de Jesus. Então não são só os evangelhos que falam de Jesus, mas também outros historiadores da época, entre eles Flávio Joséfo. Existem livros de ateus, repito, dizendo que Jesus sim existiu. Mas esse não é o papo do vídeo de hoje. O papo do vídeo de hoje é: podemos afirmar que Jesus é Deus? E aí, para começar nossa reflexão de hoje, a gente poderia lançar um desafio aqui. Você sabe me dizer com exatidão que tempo fará semana que vem aí na sua cidade? Bom, se você mora no Nordeste brasileiro ou numa região árida, talvez se diga, com certeza não vai chover. Você sabe prever com exatidão a temperatura que vai estar acontecendo? Com extrema exatidão? Provavelmente não. Não sabemos com exatidão se o tempo vai ser bom, se o tempo vai ser ruim, se vai dar chuva, se vai dar sol, se vai estar frio. Qual é a temperatura que vai fazer? Qual é a umidade do ar? E não sabemos isso apenas uma semana à frente. Uma das provas que Jesus é Deus é que em livros, e é bom se dizer isso, em livros que pertencem ao povo judeu, ou seja, o Antigo Testamento não são livros da Igreja Católica, são livros de outra religião, dos judeus, ou seja, não estavam em posse da igreja, foram escritos muito antes da igreja existir, portanto, uma fonte confiável. Nesses livros existem vários e vários profetas que afirmam com exatidão como seria o Messias. São mais de 200 profecias e todas essas profecias batem cirurgicamente com um homem chamado Jesus de Nazaré. E nós vamos falar agora de algumas dessas profecias. Um profeta chamado Ageu, ele no livro de Ageu, capítulo 2, versículos 7 seguintes, ele consola o povo judeu que viu o templo de Salomão ser destruído, dizendo que haveria um novo templo no futuro que seria menos suntuoso que o de Salomão, mas que seria mais glorioso que o primeiro, porque nele entraria o Messias. Bem, o livro de Ageu foi escrito milhares de anos antes de Jesus existir. Malaquias também foi um profeta que confirmou a predição dizendo que o Messias viria para o segundo templo e após a sua vinda permaneceria para sempre o templo destruído. Veja, a profecia de Malaquias é realizada. Miqueias, no capítulo 5, versículo 2, ele observou com exatidão o local onde nasceria o Messias e que isso aconteceria em Belém, e foi em Belém onde Jesus nasceu. Isaías, no seu livro, na verdade, Isaías não foi escrito somente por Isaías, foi escrito não foi escrito por um autor só, o livro de Isaías, diz que no capítulo 9, versículo 1 e 2, o livro de Isaías predisse que o Messias doutrinaria especialmente na Galiléia, tratando os pecadores com benignidade e com mansidão. Zacarias, no capítulo 11, versículo 12, predisse a venda do Messias por 30 moedas de prata e que o traidor as lançaria no templo e que com elas compraria uma olaria. Veja,
O profeta Zacarias, muito antes de Judas Iscariotes nascer, ele disse que Jesus seria vendido, que o Messias seria vendido por 30 moedas de prata, ou seja, o preço de um escravo. Também no livro de Isaías, e é importante dizer, contrariando o contexto da época, que o Messias seria um salvador, que viria com poder, com autoridade, Isaías diz, mais ou menos 700 anos antes de Cristo, ele diz que o Messias, isso está em Isaías 53, ele diz que é o servo sofredor, né? Ele diz que o Messias iria ser apontado como malfeitor e ser colocado entre dois malfeitores. Primeira coisa, dita com exatidão, que ele deveria ser condenado à morte, que viriam de açoitá-lo, esbofeteá-lo e nele escarrar, e que ele não abriria a boca. Também diz no Salmo 21, 17, que a túnica do Messias não seria repartida, mas seria tirada sorte sobre ele, sobre ela, para quem ela ficaria. E foi exatamente isso que os soldados fizeram. No Salmo 21, 17, não predisse somente a morte do Messias, mas até o modo pelo qual ele seria morto, com as mãos e os pés transpassados por cravos. No suplício da cruz, ele sofreria e pediria e diria que estava com sede, né, que teria a língua ressecada como uma telha colada ao paladar. Também foi disso dito em Salmo 21, 16, e também no Salmo 68, 22. E a gente poderia ir para frente ainda. Zacarias, capítulo 12, versículo 10, diz que permaneceriam o olhar sobre o cadáver aqueles mesmos que o teriam transpassado com as suas lanças. Então veja, são profecias, existem várias outras, são profecias concretas, feitas séculos antes de Jesus existir. E se você é um matemático, se você é uma pessoa séria em matemática, se você é um bom estatístico, eu sou muito bom em física e matemática, você sabe quais são as chances ínfimas disso acontecer e de todas essas coisas se realizarem em apenas um homem, Jesus de Nazaré. É importante então relembrar que esses documentos não estavam de posse da igreja primitiva, ou seja, não poderiam ter sido adulterados, porque são os documentos do Antigo Testamento que o povo judeu até hoje mantém em sua posse, né? Então, não eram livros de origem cristã, como o Novo Testamento. Eram livros ainda do povo hebreu. Isso é fantástico. Você não pode predizer o que vai acontecer semana que vem, nem com o tempo. Imagine aonde o Messias nasceria, como ele seria morto, no meio de quem ele seria colocado, que tipo de morte lhe seria concedida, que iriam dividir a sua túnica e outras coisas mais. Portanto, esse é um grande indício que Jesus de fato é o Messias prometido e que Jesus de fato é Deus. Outro indício que Jesus é Deus é o Santo Sudário. O Santo Sudário, quem estudou o Santo Sudário viu que foi uma luz que transpassou um pano e marcou como se fosse uma radiação. O sudário mostra exatamente o que aconteceu com a crucificação de Jesus Cristo. Quando um morto era enterrado, ele era coberto com um pano, né? Eram colocadas algumas especiarias, perfumes naquele corpo. E o sudário foi marcado, ou seja, por computadores não conseguiram refazer o sudário, viram que não era uma pintura. O teste de carbono 14, a única contradição aparente no sudário, revelou que o sudário seria da Idade Média. Porém, infelizmente, o teste foi feito com um pedaço de remendo do sudário, não com o sudário original de Turim. Encontraram plantas da região de Jesus no sudário. Encontraram no sudário, na marca do sudário, as moedas da época que se colocavam sobre os olhos do defunto. Ou seja, o sudário é também um grande exemplo que de Jesus Cristo é e foi Deus. Outro exemplo que Jesus é Deus é que não encontraram o corpo de Jesus até hoje. E ao contrário do que foi dito na época, né, até isso é narrado na Sagrada Escritura, que foi dado uma grande soma de dinheiro aos guardas depois que o corpo de Jesus desapareceu, para que a fama da ressurreição não se espalhasse.
E diz nessa Sagrada Escritura que isto é falado até hoje em meio aos judeus. Ou seja, que pagaram os guardas, dizendo que esses guardas sumiram com o corpo ou deixaram levar o corpo e que deram costa quente para esses guardas não serem mortos. Veja, o Império Romano ele era cruel. Se um guarda deixasse alguém sumir, ainda mais com aquela fama que Jesus era o Messias, que ele ressuscitaria, que ele era Deus e tudo aquilo, que ele se diz filho de Deus, aquilo seria terrível. Não colocaram apenas um guarda à porta para cuidar de Jesus, colocaram um destacamento de soldados para cuidar de Jesus. Seria necessário que se tirassem ou se comprassem vários dos guardas ali presentes. Mas o interessante não é só isso, o Evangelho demonstra a autenticidade de Jesus. O Evangelho é tão maluco, é tão doido, é tão fora de época, é tão fora de contexto, que, ao meu ver, só pode ser real. Veja, se você quisesse enganar alguém, você não escreveria numa época onde mulher não é valorizada, que foi Maria Madalena a primeira a encontrar Jesus ressuscitado. Você escreveria que foi um líder da igreja, que foi um homem, não uma mulher, e ainda que a tradição supostamente diz que foi aquela pecadora perdoada, uma ex-prostituta. Então, primeiro indício, o evangelho, ele depõe contra ele mesmo. Segunda coisa, o evangelho diz que Pedro negou Jesus. Diz que Judas Iscariotes negou Jesus. Diz que Tomé teve dúvida. Se você quisesse escrever algo para convencer alguém, você não colocaria as suas fraquezas a respeito dessa crença. Ao contrário, você diria que tem certeza absoluta disso. Terceira evidência que Jesus é Deus e que o evangelho é real é que existem pequenas diferenças entre os evangelistas. Por exemplo, na passagem do filho de Timeu, de Bartimeu, um diz que eram dois cegos, um diz que era um cego, e aparentemente isso os ateus usam para dizer que é contraditório, portanto é falso, mas nada mais errado do que isso. Eu estudo mestrado, faço neurociência e sei que as memórias não são puras, nós recriamos a memória. Nós estamos sempre recriando e tapando buracos na memória. E os neurocientistas de hoje sabem que nenhuma memória é exata e nenhuma memória é pura. Ou seja, essas pequenas diferenças nas narrativas do Evangelho não só mostram que o Evangelho é real, mas mostram exatamente que foram escritos algum tempo depois e que os apóstolos narraram conforme as suas memórias, e que variaram as memórias de um para o outro. Ou seja, existem indícios extraordinários que a ressurreição é verdadeira. Outro indício que Jesus é Deus é que na época existiu um tal de Apolônio de Tiana. E não foi somente ele, existiram vários outros líderes, pessoas que supostamente ressuscitavam os mortos, curavam os doentes, faziam grandes feitos, mas que não entraram para a história como Jesus Cristo. Esse Apolônio de Tiana só é conhecido por historiador, e Jesus Cristo, ele fez tudo o que aparentemente Apolônio de Tiana fez, e ele é lembrado 2000 anos depois. Quando uma pessoa nos fala, eu acredito em Papai Noel, a gente diz, manda internar ela, imediatamente, está maluca. Mas hoje 2 bilhões de cristãos dizem acreditar na ressurreição de Jesus. Estariam todos esses malucos? Claro que não. Claro, uma verdade, ela não é verdade pela quantidade de pessoas que creem nela. Existem mentiras que são seguidas por bilhões e até milhões de pessoas, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que essas pessoas foram impactadas de maneira especial na sua vida e vale a pena a gente prestar atenção nos seus depoimentos. Jesus Cristo, a quinta prova que Jesus era Deus, é que diante de Pilatos, Jesus Cristo ficou quieto e ele disse: Tu não sabe que eu tenho o poder de te soltar, de deixar vivo? E Jesus, ele não nega quem ele é. Se ele nega na frente do povo quem ele é, se ele pede perdão e diz que era alguém que queria enganar o povo, ele seria poupado de uma morte violenta. Ele sabia a dor dos cravos porque ele era carpinteiro. Jesus Cristo não somente não negou aquilo que ele pregou, como pagou um preço alto com a sua própria vida. Ou seja, se Jesus fosse um embusteiro, se Jesus Cristo fosse um enganador, naquele momento era a hora exata para ele voltar atrás. Então, provavelmente Jesus Cristo, provavelmente não, Jesus não foi um enganador. Segunda coisa, se Jesus Cristo fosse um lunático, um fanático, ele não teria a capacidade cognitiva de ser tão extremamente sábio como Jesus Cristo foi. Então, lendo os escritos de Jesus Cristo, nós percebemos que é uma pessoa com uma capacidade mental acima da média. Acima da média. Jesus Cristo mudou a vida de filósofos,
Jesus Cristo mudou a vida da história. Então, não era um maluco, não era uma pessoa sem cognição. Ninguém poderia imaginar esse Deus na época. Nós imaginamos um Deus que está longe dos seres humanos, ou seja, não tem fraqueza, não tem dor, não tem fome, não tem pontos fracos. Jesus Cristo, ele é inimaginável para uma cabeça humana. Um Deus que se faz homem, um Deus que sofre, um Deus que chora, um Deus que tem medo, um Deus que se angustia e que é exatamente igual ao ser humano, com exceção do pecado, diz a carta aos Hebreus. Isso é extraordinário, porque o contexto da época, dos deuses ao redor, os deuses gregos, os deuses romanos, os deuses ali ao redor, demonstravam que os deuses eram fortes, não tinham fraquezas. Ou seja, pessoas da época desqualificadas, sem cultura, jamais conseguiriam imaginar alguém como Jesus Cristo. Te aconselho a se aprofundar nesse assunto no livro chamado Jesus Cristo é Deus, muito bom, da editora Cleófas, também no livro Jesus, o Mestre de Nazaré, de Alexander, que é um russo extraordinário. Então é isso, Jesus Cristo é Deus. Compartilhe, comente e fique à vontade para colocar o nosso vídeo em qualquer blog e canal. Valeu, abraço, Deus te abençoe.